Eu todo suado e comecei a resolver a prova. E foi uma situação que minha mão tremia, eu estava todo cansado, né, daquela situação. E a prova foi toda assim. Minha mão tremia, mão suada, camisa suada. E isso me atrapalhou no momento da prova. Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. E você já teve dúvida entre dois itens e não sabia qual que marcar? E isso acontecia muito comigo e eu vou te contar um pedacinho de minha história, de minha vida de concurso. E vou te explicar como é que você resolve isso aí com duas técnicas de memorização. Então, assim, quando eu fazia concurso, eu estava com um amigo meu, fui para Salvador fazer concurso para analista no tribunal de lá. E a gente foi de carro para Salvador e no dia da prova a gente ia de carro. Primeiros concursos que a gente estava fazendo, a gente estava preparado, tinha estudado. E eu tava dentro de mim que eu iria bem nessa prova. E a gente pegou o carro e foi-se embora no dia da prova para fazer essa prova. Só que o que a gente não esperava é que ia ter um engarrafamento terrível. E engarrafamento cada vez maior. Eu olhava para o relógio, não ia dar tempo. Eu dizia para ele, Neto, rapaz, não vai dar tempo da gente chegar. Ele dizia assim, então, vamos parar o carro aqui no acostamento e vamos a pé, porque a escola tá perto, mas no engarrafamento o carro não andava. A gente desceu na carreira. Era meio-dia, o sol terrível, eu comecei a suar, ele também. E eu olhava pro relógio, achava que não ia dar tempo. Tinha até um pessoal no ônibus olhando pra gente. Quem são esses dois loucos aí correndo no meio da rua? E até que eu cheguei na prova, deu tempo de chegar. Eu todo suado e comecei a resolver a prova. E foi uma situação que minha mão tremia, eu tava todo cansado, né, daquela situação. E a prova foi toda assim. Minha mão tremia, mão suada, camisa suada. E isso me atrapalhou no momento da prova. E quando eu recebi o resultado dessa prova, eu não passei. Fiquei bem longe de ser aprovado. E eu achei que teria sido isso. Acho que você também está pensando que, bom, isso atrapalhou muito no dia da prova. E realmente eu acho que atrapalhou. Mas eu fiz um concurso depois, para analista também. E eu cheguei cedo, fiz tudo certo. E o resultado foi o mesmo. Então isso não foi o que fez a diferença de um concurso para o outro. Incrivelmente isso não fez diferença. E eu precisava saber por que num item eu sabia, no outro, quando eu ficava em dúvida entre dois itens, três itens, eu não conseguia eliminar mais. Às vezes eu ficava em dúvida nos 4 itens. Eu não sabia se aquele conceito ali que estava naquele item estava certo, se estava errado, eu ficava na dúvida. E eu percebi que eu não estava conseguindo lembrar exatamente o que eu tinha estudado. E é exatamente aqui que eu quero dar essas 2 dicas para você. Para que você consiga lembrar das coisas que você estuda com mais eficiência possível no momento da prova. Inclusive enfrentando essas situações que podem acontecer de ansiedade, de você chegar, talvez algum imprevisto faça que você chegue muito em cima da hora da prova e a sua memória não está necessariamente relacionada com isso. Então a primeira dica que eu queria falar para você é a seguinte. Quando você for estudar, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar pensando como você vai ensinar aquela matéria, aquele assunto para alguém. Porque vou te dar uma ideia de como é que a nossa memória funciona. A nossa memória funciona como se fosse um velcro, certo? E um velcro ele é composto de vários ganchos. Quanto mais gancho tem esse velcro, de um lado e do outro, mais ele cola, mais gruda. E a nossa memória é como um velcro. Quanto mais gancho a gente coloca, mais a gente se lembra. Então, quando a gente estuda pensando em explicar a alguém, a gente está colocando vários ganchos. E para você explicar isso para alguém, ou até se explicar, se você não tiver outra pessoa, você pode explicar para você mesmo, você precisa criar um esquema com as principais palavras, um resumo, para que depois você possa explicar com eficiência o que você aprendeu. Porque senão você vai ler 20, 30, 40 páginas e depois você não vai conseguir explicar, você não vai saber a sequência que você vai seguir. Então um resumo aí com palavras-chave é muito bom para que você use essa primeira técnica, que é de autoexplicação ou explicação para uma outra pessoa. Segunda técnica é a prática. Existe um estudo feito em 1954, mais ou menos, que é um cone do aprendizado. E nesse cone ele diz o seguinte: quanto mais abstrato a informação está em sua mente, maior a chance de você esquecer. E quanto mais concreto, maior a chance de você lembrar. E aí você vai me perguntar, Gerson, como é que eu vou deixar essa informação que eu estudei, que eu expliquei, de forma concreta? Resolvendo questões. Resolver questões é a prática, é a concretização do que você estudou. E quanto mais questões você resolve, mais você lembra, mais ganchos você vai criando. Então, quando você alia a explicação com as questões, você cria muitos ganchos. E foi isso que aconteceu comigo. À medida que eu
mais estudava, mais conseguia explicar o que eu estava aprendendo, e mais questões eu resolvia, mais ganchos eu criava, e no momento da prova, quando eu ficava em dúvida de 3, eu conseguia reduzir para 2, de 4, eu reduzia para 3, 2, e muitas vezes eu conseguia eliminar tudo que estava errado e responder a resposta correta. Então essa é a dica que eu dou para você, eu acho que vai fazer muita diferença em sua vida. E se você gostou dessa dica de memorização e quer aprender mais técnicas de memorização e mais estratégias eficientes para concurso público, eu vou deixar um link aqui em cima, um link aqui embaixo, você pode clicar, você vai baixar um livro digital gratuito, eu vou enviar para o seu e-mail e você vai poder avançar mais nessas técnicas e nessas estratégias, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.